Onde é que tá o coçômetro? Pode falar aí, já tem gente ao vivo. Travou. Aqui já tá ok. Falta o cursor aqui, né? Travou. Espera só um minutinho, que o cursor está oculto, mas já estaremos no ar. Travou, Yasmin. O cursor aqui. Da outra vez não teve isso. Vá conversando aí, meu bem. Vá conversando com as pessoas. Tá, muito bem. Então, primeiramente eu gostaria de dizer que eu me chamo Antônio Pedreira, para os íntimos, Pedreira. Nem meus irmãos não me chamam de Antônio Pedreira. Então, meu avô chamou Antônio, meu pai é Antônio, e de repente meu nome de guerra ficou sendo Pedreira. E eu ajudo as pessoas a se relacionar melhor com as suas emoções, sem que precise conviver com mal-estar. E também me identifico como médico, como às vezes nós advogamos escritor, mas sou educador em vários níveis, pré-universitário e universitário, possuo medicina, mas fundamentalmente eu sou hoje agora um psicoterapeuta especialista em análise transacional, que é a minha linha de terapia. Então, hoje eu quero brindar para vocês um tema da hora, que se chama toque, hipocondria em pessoas confinadas, haja vista que pessoas que estão longe, como agora mesmo tem uma pessoa nos vendo lá de Bolonha, o Vitor, né, que está confinado, mas ele não está preso, ele está confinado, ele está protegido. Então, nesse confinamento, algumas pessoas podem piorar os sintomas hipocondríacos e, de repente, uma ideia fixa na cabeça, porque o O quer dizer obsessão, T, transtorno, C, compulsivo, de toque, e hipocondria, as pessoas conhecem que, na realidade, significa o quê? Uma tendência das pessoas a ficarem muito ligadas com doença, com remédios e coisas que a gente vai ver daqui a pouco os detalhes disso, tá certo? Então, eu agradeço a ABM, na pessoa de Cláudia, essa anfitriã de primeira, e que também tem Pedreira no nome, né? Eu vou excluir esse parentesco com Cláudia também. Bom, então primeiro vamos começar por hipocondria, que eu quero definir como sendo o quê? Um medo excessivo, irrealista, de um sintoma ou de uma doença grave. Isso tudo como se fossem coisas ameaçadoras à sua vida e que ainda não foi diagnosticado. A pessoa pensa que, por melhor que seja o médico ou o especialista, ele não descobriu ainda qual é o meu caso. Né? É impressionante isso. Né? E é óbvio que há, uma preocupação com doença. Sem qualquer evidência médica, um sintoma simples já é evidência de algo terrível e acachapante. Né? E, então aí vem, por exemplo, uma pessoa está com uma dor de cabeça e logo pensa, é um tumor cerebral. E mesmo já com essa dor de cabeça há anos, porque o tumor cerebral dele ficou estacionado. E não é bem isso que se pensa. Então, dizendo isso a vocês, eu faço a introdução do que é uma hipocondria, mas eu quero formular uma pergunta para vocês. E na pandemia, como é que essa coisa fica? Lembra que toque quer dizer o quê? T, transtorno, O, obsessivo. O que é obsessivo? A pessoa está buscando uma ideia na cabeça que toma de assalto a pessoa, sequestra a mente racional e obriga a pessoa a pensar de um modo uniforme. É um pensamento intrusivo, enjoado, que obriga a pessoa a ficar só com aquele tema, ficar monotemático na cabeça. Então, se esse monotema que eu estou me referindo se trata de doença, imagine essa casadinha de toque com hipocondria. É por essa razão que a gente diz que, etiologicamente, buscando a causa dessa hipocondria, a gente vai ver que tem a ver com muitas coisas. O tipo de personalidade, ou seja, as adaptações de personalidade que essa pessoa desenvolveu. Que mais? Também a experiência de vida que essa pessoa vem trazendo desde lá, da mais tenra infância. Mas não somente isso, também, Aidil, a hereditariedade. Há um componente genético em jogo. A gente sabe que esse é um caráter heredoambiental. Tradução: existe a genética, mas o meio facilita ou dificulta, potencializa ou inibe. Tá bem? Então, por isso é que é também
uma das características chamada heretoambiental. E tem uma outra coisa aqui de análise transnacional que se chama de script de vida. O que é esse tal script? Quem já assistiu algum remake de alguma novela? Eu sou pouco noveleiro, mas assisti uma novela 2 vezes, que foi Gabriela Cravo e Canela. Pois bem, a primeira vez, Sônia Braga era artista. Na segunda, já foi a Paz, né? A Juliana Paz. Eu fiquei muito atento às falas. As falas eram as mesmas. O que é que mudava? O personagem. Ah, isso explica porque que algumas pessoas parece que tem um dedo podre, que se casam sempre em série. Não tem serial killer, tem o serial loser, que você vai perdendo porque vai fazendo apostas erradas, porque escolhe mal. Mas não escolhe mal por acaso, não. É porque existe um tal de um script de vida, um roteiro, onde a pessoa busca alguém que seja tal e qual. Explique melhor isso. Tampa e panela, melhorzinho ainda, como se fosse o dedo machucado com o sapato roto, para dar aquele encaixe perfeito, né? Ah, esse encaixe é recíproco, beleza. Então, quando você escolhe tantas pessoas que tinha na Bahia, no Brasil e no mundo, para ser seu parceiro ou sua parceira, não foi por acaso, não. Existia um elemento de script de vida. Mas eu quero voltar à hipocondria para dizer que, entre as causas, eu vou fazer uma análise etiológica, né? Atinge igualmente homens e mulheres. Então, não existe sexismo nesse particular. Tanto atinge homens como mulheres. Dos meus 11 mil clientes, os que tiveram, 50% eram homens, 50% eram mulheres, com uma discreta variação. Um pouquinho mais de mulher, porque os homens têm pudor com terapia e às vezes fogem, porque acham que não são malucos, quando a gente repete sempre o bordão de que eu repito, esse bordão, de que terapia não é de quem é maluco, é de quem não quer ficar maluco, né? Ou seja, buscar auxílio para enfrentar o seu próprio script e decisões tomadas numa fase da vida muito tenra. Bom, a realidade é que a hipocondria tende a aparecer no início da vida adulta, naquela transição entre pré-adolescência e adolescência, mas pode surgir em qualquer idade. Às vezes tem efeito retardado e começa já na idade adulta. Algumas situações podem aumentar significantemente a oportunidade ou a chance da pessoa vir a desenvolver a hipocondria. Uma falência, pode ser também uma separação, uma morte, uma doença grave, como, por exemplo, pegar o Covid ou ver alguém da família ter Covid, por aí. Então, que fator de risco nós podemos alinhar para que uma pessoa venha a desenvolver esse traço hipocondríaco? Há um histórico de doença séria na família, ou houve lá atrás, na infância. Então, se a pessoa conviveu com alguém que era cardíaco, se a pessoa conviveu com alguém que tinha um câncer, ou mesmo que fosse uma doença degenerativa, esta pessoa vai temer o resto da vida se alinhar com alguém que tem essa doença, ou ele próprio vir a sofrer disso, não? Depois, ter convivido com familiares, portanto, ou portadores de uma doença séria, tá bem? Eu era criança em minha terra natal, Castro Alves, e soube que uma pessoa morreu de meningite. Eu não tinha nem noção do que era aquilo. Mas meu irmão, que não era médico, disse que é porque tomou muito sol. Eu tinha muito medo de tomar sol, né? Então eu fiquei meio branquelo, talvez por causa disso. Mas de toda maneira, a gente sabe a importância do sol para nossas vidas, né? Para a Terra, de modo geral. Então a morte de um ente querido marca demais a nossa infância, e como existe uma parte do nosso eu, que é esse parte do sistema límbico, que no esquema da AT significa ego-criança, está marcado. É o que vulgarmente as pessoas convencionaram chamar de criança ferida, uma pessoa como se tem uma ferida na alma. Ainda adiantando um pouquinho mais sobre a hipocondria, estudando as causas, que fator de risco, eu vou colocar ter também uma comorbidade, chamada transtorno de ansiedade. Pode ser um dos 5 transtornos de ansiedade. Ele pode ter um ataque de pânico, uma fobia, pode ter também uma angústia, uma separação, um transtorno de estresse pós-traumático, tudo isso pode ser. Até merece aqui uma menção de que até recentemente o toque era incluído também entre os transtornos da ansiedade. No novo DSM-6, botar assim, já houve uma revisão e o toque está enquadrado em transtorno de impulso. Mas se a pessoa já tem um transtorno de ansiedade, é como se fosse uma comorbidade. É como se alguém, por exemplo, está com o dente doendo e está com a unha encravada doendo também, né? 2 situações que são coincidentes na minha pessoa. Então a pessoa também acredita que uma boa saúde significa apenas estar livre de qualquer sintoma.
Então fica fiscalizando o tempo todo para não ter sintoma nenhum. Vai no espelho e logo bota a língua para fora, olha a garganta, e se encontra um médico, você que é médico aí, ele faz a consulta no elevador, na escada, em qualquer lugar. Essa pessoa é muito bem identificada, que com certeza as pessoas têm gente assim. Então, ter familiares próximos que são hipocondríacos potencializa também esse mesmo tipo de distúrbio, esse mesmo tipo de transtorno. Ou pode ter também pais que foram negligentes ou pais que foram abusivos. Tanto um excesso como a falta pode também levar a pessoa a ficar hipocondríaco e com medo de morrer, medo de doença. Dentre os sintomas e sinais da hipocondria, antes do Covid, então imagine isso no Covid, um medo intenso ou uma ansiedade prolongada de vir a ter uma doença grave. Já existe desde a infância esse medo. A pessoa, por isso, às vezes tem um tema de limpeza muito esmerada. Então imagine agora nessa pandemia virar o louco, a louca do gel, né? E não entra nada em casa que a pessoa não faça, não vai borrifar o álcool 70 graus ali para poder neutralizar. Né? Preocupar-se que os sintomas, pequenos que sejam, ou qualquer sensação, possa significar uma doença grave. Eu disse naquele dia, vou repetir porque nem todos estavam presentes, que se não tivesse Covid nesse instante, e uma pessoa tivesse com a garganta seca, podia pensar que é porque comeu uma comida com muito doce ou muito sal. No entanto, se está nesse regime da pandemia, vai pensar em Covid. Também, repito, uma vez mais, e mais uma vez, se uma pessoa perde o olfato ou perde o paladar, vai logo pensar, pronto, eu já estou de Covid. Pode ser só sinusite também, gente. Então, esse tipo é piorado com quem tem essa dobradinha. Por isso que eu botei aí no título, hipocondria mais toque, faz com que o quadro hipocondríaco se agrave, principalmente porque O quer dizer aqui o quê? Obsessão. O que é obsessão? Me repita para mim, é um pensamento que se impõe pensar. Um pensamento intrusivo, sobre não limpei bastante, preciso limpar uma vez, será que eu fecho o registro, eu vou lá checar. Agora aqui o assunto é ligado com doença. Então esse medo intenso, ou ansiedade prolongada, devia ter Covid, e o pior de tudo, que é morrer, já que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não? Pensamentos automáticos que surgem como se fosse geração espontânea na cabeça da pessoa, diante de sintomas e sensações físicas que sejam similares, como eu acabei de dizer a vocês, mas que possam traduzir o quê? Um Covid, e quer logo fazer um teste, um PCR, quer fazer o teste, bom, enfim, esse teste que vocês já conhecem. Um dos sinais comuns, independente do Covid, é que essa pessoa tem um histórico de ir a médicos repetidamente. O que tem pessoas que são aversivas a ir a médicos, querem se automedicar, querem esconder o que estão sentindo, tem outros que com uma facilidade enorme ganham até freguesia em hospital. E o que é curioso é que as pessoas se submetem facilmente a exames complexos e com frequência, como ressonância magnética, como PET scan, cateterismo, um ecocardiograma, né? Tudo isso a pessoa submete com maior facilidade. E que mais? A troca frequente de médicos. A pessoa está sempre em busca da segunda opinião que indique uma condição grave. E se procurar no Google vai achar, porque o Google não analisa não, bota tudo que é possível. Então a pessoa que não tem um conhecimento médico adequado vai se focar exatamente naquilo que tem mais medo. Então esta pessoa fala sobre sintomas N vezes, repete reiteradamente. Ou da doença que suspeita ter. Então, se suspeita ter um problema no coração, qualquer que seja um ataque cardíaco que venha a ter, uma emoção mais forte e já acha que seja um infarto ou fulminante ou mesmo uma doença cardíaca. Na atualidade, diante da hipocondria, essa pessoa costuma checar frequentemente o corpo em busca de pistas da doença temida. Então, vai tomar temperatura toda hora, vai olhar a garganta várias vezes, e vai vai ficar cheirando as coisas para ver se perdeu o paladar. Né? Os sinais vitais, toda hora, deu bobeira, está tomando pulso, ou então a pressão arterial. Não raras pessoas estão bem sortidos em suas casas, porque tem lá o quê? Tem aparelhozinhos hoje, até mais fácil de tirar desse tipo assim, que dá leitura digital, né? Muitos deles até que nem tem muito controle. De toda maneira acontece isso, a pessoa vai buscar sintomas vitais. Não que eu esteja achando ruim não,
Nesse momento é bom que cheque mesmo. Pecar por excesso, melhor do que por falta. Não fazer disso uma consumição de vida, senão você aperrear você próprio e sua família toda. As consultas ao Dr. Google se autodiagnosticam logo no pior dos prognósticos que encontrar lá é esse que geralmente a pessoa vai buscar e termina ficando convencido de que tem, sem ter. Então ele julga ter a tal doença só em ler o jornal ou a revista, só em ouvir a Band News ou o Globo News sobre a doença, já está sentindo os próprios sintomas que a pessoa teve. Muita atenção, porque hipocondríacos tendem a ampliar, aumentar, fazer uma grandiosidade dos sintomas, inclusive quando estão realmente doentes. E aí confunde todo mundo, porque se em condições normais, temperatura e pressão, a pessoa já exagera, então imagine tendo uma boa causa como o Covid. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas tendem a aumentar mesmo o sintoma que está tendo. Mas a principal característica está no pensamento que é obsessivo. Não é de hoje que se conhece que a obsessão leva a uma angústia, uma sensação ruim, que a pessoa termina fazendo o quê? Alguma coisa que seja motora. Então repete, lavar as mãos várias vezes, abre a porta várias vezes, cria rituais que eu tenho que bater 3 vezes num lado, 3 vezes em outra. Me lembrei da minha paciente no século passado, que ela, se tomasse uma topada no lado direito, tinha que tomar no esquerdo para aí equilibrar. Ela tinha esse ritual. Tem gente que se benze 3 vezes, que vem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e a terceira no meio, que não sei como é para que lado que vai, né? Beleza. Então, essas são características ditadas pelo pensamento obsessivo. Esse pensamento obsessivo eu gosto de comparar com um sequestrador que toma conta de seu pensamento, fica prevalente e não quer abandonar. Então, o convencimento da pessoa que está com toque é que tem, e com hipocondria, que tem uma doença muito grave, muitíssimo grave, que sua vida está correndo um risco extremo. Nós sabemos que a mortalidade que a Covid dá, embora pareça maior, é ao redor de 3%. Então, 97% das pessoas que têm o Covid vão se curar. Bom, independente se fizer uma boa reza, fizer despacho, se fizer algum ritual, tomar alguma medicação, qualquer coisa. Então, a preocupação normal é diferente dessa. Como é que é a preocupação normal? Todos nós que estamos aqui presentes, estamos escutando essa fala, certamente já um dia se preocupou com alguma coisa da sua saúde e faz muito bem. Eu acho legal que a pessoa faça exame de laboratório. Nesse momento de minha vida eu faço 3 vezes por ano, estou até pensando em fazer em 4 vezes por ano. Para quê? Não sou hipocondríaco, por que faço? Porque é melhor prevenir do que remediar. Mas eu tenho pessoas que é o contrário. Não quero nem pegar, porque eu não sei se vou ter coragem de abrir. Eu não sei se eu vou conseguir abrir de manhã, de tarde ou de noite. E, às vezes pede, leva uma semana para abrir o exame. Às vezes eu facilito a vida das pessoas e peço que abra lá no consultório quando é ao vivo. E agora, quando estou fazendo como telemedicina, eu peço que a pessoa naquele momento faça comigo ali. Pelo menos eu tenho recurso para que essa pessoa, no momento, possa reduzir um pouquinho mais essa angústia que é muito grande. Então, preocupar-se com a própria saúde é uma coisa importante, sim, para evitar as doenças. Agora, ficar ansioso também por um sintoma cuja causa o médico não consegue identificar claramente é normal. Então, se você vai ao médico, todos detectam uma coisa e não acham, a pessoa pode se preocupar. Quando eu fiz vestibular, o médico da universidade detectou que minha área cardíaca era gigante. Ele disse: acho que você tem doença de Chagas. Eu disse: como? Nunca morri em Caçupá. Bom, enfim. Resumindo a história, era a distância, tinha um exame chamado abriografia que dá uma distância errada entre o foco e o filme. Então o resultado é que a área cardíaca parecia maior do que era realmente. Então ele me disse que eu tinha insuficiência cardíaca grau 0, ou seja, tem, mas não tem. Sabe? Ainda bem que eu cheguei à cidade sem ter nenhum problema cardíaco, exceto a minha bradicardia de longa duração. Então a preocupação que deixa de ser normal quando? Quando é que vira anormal? Quando se converte em uma ideia fixa, que perturba a sua vida com o pensamento unificado em ter uma doença séria ou grave. Apesar dos exames apropriados, estão dizendo que você está dentro dos limites normais. DLN quer dizer o quê? Dentro dos limites normais. Isso é uma sigla que a gente aprende lá a fazer anamnese e a gente guarda, quer dizer, DLN quer dizer o quê? Dentro dos limites normais.
Então está naquela faixa de segurança e a pessoa está ali dentro do exame, mas não, eu quero que dê, queria que desse igualzinho ao que dá no laboratório. E tem as idiosincrasias, o que é isso? As peculiaridades que algumas pessoas têm para taxas de hormônios, para taxas de vitaminas, etc. Agora, o curioso na preocupação anormal é que mesmo o médico assegurando, asseverando que o problema é simples, ou mesmo inexistente, parece que a pessoa não acredita, não sabe? Então fica como se fosse só se preocupando e mais. Há uma tendência muito grande de buscar pronto-socorro, em vez de buscar consulta médica. Então o SAMU que se vire, porque vai ter. Vitalmed e companhia vai também ser chamado, né? Pode retardar até o diagnóstico de doenças por conta de não buscar o médico para fazer um exame de acompanhamento, até com o mesmo facultativo, né? Nesses casos, eu acho que é legal se considerar a possibilidade de buscar, ao invés de um ISTA, neurologista, de um cardiologista, nefrologista, um EUTA, um terapeuta, que pode ser um psiquiatra, ou pode ser um psicólogo ou uma psicóloga. É muito comum também que um membro da família, ou mesmo o médico dê esse conselho: você precisa de uma ajuda. Eu preciso de psicólogo, eu nunca precisei de ajuda de ninguém, fica até revoltado com isso. Tem pessoas que reagem assim, outros não. Até vão de boa e depois, se eu soubesse que era tão bom, eu nem deixava esse tempo todo ficar assim. Então, esse conselho é dado quando o membro da família, o amigo, percebe que a preocupação excede, que é a preocupação com a saúde é alta demais, é exagerada. E, finalmente, quem pode fazer o diagnóstico da hipocondria? Pode ser um médico clínico geral, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, ou então um médico de qualquer outra especialidade que se aperceba disso. Então a doutora Cláudia, que é um especialista incrível em glaucoma, ela pode se aperceber logo ao sentar da cadeira se a pessoa não está exagerando aquela coisa que está sentindo, né? Independente de ter uma coisa orgânica que ela está enxergando lá com aquele supermicroscópio que ela adequa, né? O que pode facilitar o diagnóstico da hipocondria? Então, é importante que a pessoa se prepare para ir para a consulta. Como assim? Otimize o tempo. Tem gente que traz um catatal de exame, assim, um dossiê desde o século passado. Isso não ajuda muito o médico, não. Ele tem pouco tempo. Otimize o tempo do médico. Leve a consulta apenas algumas anotações. Inicie pelas mais importantes e não aquele rastrear do passado interminável de coisas que sentiu, né, no século passado. Comece do tempo mais recente. É bom que nessa listinha conste o quê? Os sintomas que a pessoa costuma padecer e há quanto tempo que essas coisas estão acontecendo. Porque é impressionante como uma pessoa tende a julgar que é uma coisa recente, recentíssima, e a coisa seguramente já está presente há mais de 10 anos. Também existe um histórico médico com outras condições clínicas e medicamentos de uso regular. Não é raridade que a pessoa tenha um que se chama de polifarmácia. A pessoa tem problemas, tem medicações para problemas de colesterol, tem as estatinas, pode ter também para hipertensão, para diabetosidade, para diabetes, um bocado de coisa, tá certo? Então, muito comum a pessoa ter. Então, leve a sua listinha dos remédios em uso, ou até em abuso, se for o caso, né? Se possível, leve um acompanhante, porque às vezes na hora a pessoa dá um branco, remexe uma sacola que não tem mais tamanho, né? Eu chamo de bocapil, porque da anterior aquela sacola é feita de palhinha, é chamada bocapil, né? Leva um bocapil cheio de anotações, não é anotações, né? Cheio de dossiês, como chama, exames já vencidos há muito tempo, né? Na anamnese, isso vai ser muito importante para os colegas que não são da área. Como seria uma boa anamnese para um clínico geral, para uma pessoa de outra especialidade, para dar esse diagnóstico de hipocondria? Primeiro, aquela perguntinha básica: quais dos seus sintomas você acredita serem causados por alguma doença física? Deixa eu pensar. Uma segunda pergunta que vem é essa: que tratamento você teve para esses sintomas? Experimentou mesmo alguma medicação? Quem passou? Tudo bem. Que testes e procedimentos você já fez? Aí ele vai dizer que fez todos os exames que fez. Exagero. Já procurei todos os médicos da Bahia. Ele já procurou doutor Paminão? Não, então como é que foi todos os médicos da Bahia, né? Então tem que saber
a dosar até esse exagero que se chama de grandiosidade na nossa linha de terapia, que é a AT. Outra coisa, o que fez você se sentir melhor no controle desses seus sintomas? É uma boa pergunta essa, viu? O que é que faz você se sentir pior? Então, fatores de melhoria, fatores de piora, essas são perguntas básicas que todo médico, independente de ser especialista, sabe fazer. Eu estou recordando aqui, viu? Outra pergunta, quanto tempo por dia você passa se preocupando com sua saúde, com o seu sintoma? Essa também é uma pergunta que não pode faltar. É um must, precisa ser dita. Como essas preocupações afetam o seu dia a dia? Até saber quantos minutos, quantas horas por dia a pessoa consome com esses pensamentos que são hipocondríacos, né? Amigos e familiares comentam facilmente sobre essas suas preocupações ou sobre suas condutas ou comportamentos. Eu quero dizer a vocês que o acompanhante ajuda numa hora dessa, porque a pessoa tende a minimizar, não, uma hora ou outra que eu me lembro disso, aí a pessoa diz, fulano, você lembra que você me contou semana passada para cá várias vezes? A pessoa lembra que a pessoa está esquecido, ou até meio que envergonhado porque tem essa conduta. Outra pergunta que não pode faltar é essa: o que você espera obter com o tratamento? Que medicamentos, sem prescrição médica? Detalhe, vocês sabem que existe um rigor grande da gente não dar receita em branco, não dar receita não prescrever medicação sem a receita junto. Esse é um ato médico. Pois tem gente que frauda isso com uma facilidade. Acredite nisso. No interior, então, e no subúrbio, adjacência, isso é muito fácil. A pessoa faz freguesia e aí a pessoa não quer desagradar o freguês ou a freguesa, termina fazendo lá algum tipo de química para isso. Então, que medicamentos sem pressão médica ou suplemento você toma? Então, não duvide que manda buscar até, né, pela internet produtos que no exterior que acharam que era a coisa mais nova que podia curar a hipocondria. No DSM-5 ainda fala uma coisa que eu fiz questão de trazer: a preocupação por ser aqueles 6 meses, pelo menos, ou mais de 6 meses, em ter uma doença séria, com base em sintomas corporais, já é diacrítico, já é diagnóstico mesmo. Pode ter certeza. Se passou de 6 meses, é hipocondria sim. Ansiedade com essa preocupação. A pessoa ainda fica em cima da queda, pois, além de ter a preocupação, ainda fica preocupado com a preocupação. Então, dá preocupação ao quadrado. Isso gera ansiedade. A pessoa vai para o futuro, faz aquela futurologia catastrófica e sofre horrores com isso. Também essas pessoas têm uma dificuldade muito grande na vida social. Trabalham na rotina diária pelas preocupações ou sintomas. Então, como as pessoas da casa, não raro, as pessoas têm sua própria farmacinha, não? Ou sua malotinha de pronto-socorro, com tudo que você imaginar. Já que nós falamos de hipocondria, deixa eu dar um toquezinho sobre toque. Atenção que dar o toque é com Q. Esse aqui é um C. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu quero aqui, logo de cara, proclamar que talvez seja o mais complexo, o mais difícil de se tratar dos transtornos psíquicos. O transtorno obsessivo compulsivo. O cliente torna-se refém, obcecado por seus pensamentos. Eu grifei pensamento aí, pensamento que se impõe a pensar, pensamento intruso, e atividades ou preocupações que podem neutralizar. Exemplos: tem vários temas: preocupação com a limpeza, com segurança, com arrumação, com simetria, com verificação. Fechei esse registro mesmo? Será que eu fechei? Deixa eu olhar de novo. Acabo de olhar, será que eu fechei direito mesmo? E volta. Isso repete incontáveis vezes. Mas ao mesmo tempo a pessoa é chegar a fazer contagem. Chega no lugar e conta 1, 2, 3 lâmpadas tem aqui, ou então quantas pessoas tem na sala. E tem gente que tem uma cisma com o número, não? Repare que eu vou ter 3 bolinhas aí em cima, onde tem um toque. Uma vermelha, outra azul, outra amarela. Porque já tive vários clientes que embirram com o número 3. Doutor, ou você me passa 4 remédios, tem que ser 2, porque 3 não pode ser. Tipo o quê? Que tem uma cisma com o número 3. Já vi, eu vou dizer centenas, para não fazer botar bastalidade, mas passa de 1000. Pessoas que têm coisa com número. Também coleções, as pessoas são colecionadoras sim, e alguns exageram, até em casa não se pode nem caminhar mais porque tem tanta coisa acumulada, são acumuladores compulsivos, né? E rituais também. Tem um ritual de exorcismo que a pessoa faz, então só sai depois que ele 3 vezes virar para cá para a direita, 3 vezes para a esquerda, se benzer, ou então lavar
a mão com uma bucha, não sei o que. Cada um escolhe ou elege esse seu tipo de ritual de exorcismo. E quero dizer que há requisitos para o diagnóstico. Primeiro, sintomas causam sofrimento. Porque se não causar sofrimento, a pessoa pode amanhecer um dia com uma ideia na cabeça, que não sai aquela musiquinha na cabeça. Isso já aconteceu com você. Certamente você já teve isso alguma vez, de pegar um mosaico com aquele que tem lá em Copacabana e sair soltando pelos pretinhos ou pelos branquinhos. Isso acontece. Uma vez ou outra, nada demais. Mas se causa medo, angústia, desprazer, descontentamento, então isso tem a ver com toque, sim. Interferem claramente na sua rotina e pior, na dos outros. Às vezes, para sair, uma pessoa dessa para a escola, atrasa todo mundo, mesmo sendo uma pessoa conscienciosa, porque tem que ser primeiro arrumar, não sei quantas vezes, aquela bendita da merendeira ou da sacola, né? A doutora Geraldine Rossi, que é um especialista nisso, americana, ela relata um caso de uma pessoa que tinha que arrumar a mala 6 vezes antes de viajar. O número era 6 dessa pessoa. Então ela acordava 1h da manhã, porque arrumar a primeira vez tinha que voltar 2 horas para rearrumar. Às 3 horas, de novo, às 4 e 5, até chegar a hora de ir. Por sorte, se fosse no número 7, acabava de perder o avião. A duração desses rituais ultrapassa 1 hora por dia. Então, olha aqui uma marca importante. Se ultrapassa de 1 hora por dia e se dura mais do que 6 meses, você tem uma combinação muito danada, que é de toque com hipocondria. Tá bem? Então, isso perturba o desempenho profissional, ocupacional, acadêmico, perturba também a intensidade com que vem, se é leve, se é média ou se é forte, né? A intensidade dos rituais, né? E gera conflitos, porque não tem lógica. A pessoa sabe que não tem lógica, mas faz. Isso, porque se ele sabe que não tem lógica, por que faz? Eu explico isso daqui a pouco. Aguarde, já já. Eu vou para adiante para dizer que as pessoas que estão me escutando agora, de todos que estão presentes, tem 1 a 3 rituais assintomáticos, sem nenhuma ansiedade, quando praticam aquele ritual. Então, praticar aquele ritual é também muito importante. Aí a pessoa identifica, eu também faço isso parece comigo, né? Vem para compulsões, que são atos mentais voluntários, a pessoa sabe que é ilógico, mas faz, é voluntário. Comportamentos motores repetitivos, executados em resposta a obsessões, que, de alguma maneira, esse ato de fazer aquela coisa, aquele ritual, é como se anulasse a angústia que a pessoa sente. Então, o sentimento da pessoa é egodistônico, não é sintônico com o que a pessoa pensa. Então, essa pessoa vai evitar números, como eu falei, datas, e sexta-feira 13, nem pensar, que horrível, né? Horários, não pode ser meia-noite, não pode ser 6 da tarde. Estalar os dedos, de um outro para o outro, de um lado para o outro, de uma mão depois da outra, contar ou tocar objetos. Até é muito engraçado quando tem a tinta fresca e diz, não toque tinta fresca, adivinha? Eu vai lá e toca mesmo. Mas o pior é que fica hipervigilante com as doenças, por televisão, por Google. Em suma, verifica tudo. Não fica nada sem verificação. Se usar isso profissionalmente, vai ser até um bom chefe de almoxarifado. Né? E os pensamentos ruins do toque podem ser agressivos ou violentos, blasfemos, os conteúdos do pensamento, blasfemos ou sexuais, até na igreja a pessoa ter pensamentos eróticos que não tem nada a ver com santos, com tudo, supersticiosos, não posso sair porque um gato preto passou, essas coisas que você já conhece do folclore, né? De contar, repetir um número não sei quantas vezes, tirar a prova dos 9. Tem um exemplo típico que é de Zagalo, com o número 13 da seleção brasileira, né? Compulsão, já diz, por ordem, alinhamento, simetria, por uma sequência, andada sequência, ou limpeza. Colecionismo, já falei também. Rituais compulsivos de verificação, de fogão, torneira, de luz, de tranca, até de recontar o dinheiro todo. As evitações obsessivas que a pessoa faz podem ser preventivas, neutralizadoras de quê? Do que a pessoa teme mais, de contaminação, de germe, de vírus, imagina agora com o coronavírus, sujeiras ou de enfermidade. Não é uma coisa recente, ela é remota, atualizada. Então não é atual, ela é atualizada no presente, mediante estímulos que o coronavírus está dando aqui e no mundo inteiro. Evitações supersticiosas exageradas,
Eu sei que na Bahia tem muita superstição, mas as pessoas exageram e vão além do limite. Náusea ou repugnância por gelatina. A pessoa que não quer usar um álcool gel que tem repugnância à gelatina, carne, sêmen, urina, qualquer uma dessas coisas, para as pessoas dá um conflito grande porque você exige uma limpeza fora do comum. Aí dá uma lentidão motora obsessiva da pessoa ser mais devagar para fazer tudo certinho. Quando eu coloquei indecisão, botei com a indecisão entrando e saindo, que a pessoa fica indecisa, vou, não vou, faço, não faço, será que está certo ou está errado? Muita indecisão a pessoa tem. E também uma hipervigilância que excede o normal. Então, chegando perto da conclusão da nossa fala, eu quero dizer que há uma personalidade chamada obsessiva compulsiva. Tem um nome curioso chamado anancástica, que é caracterizada por contenção emocional, gosto por ordem também, perseverança em decisão e obstinação. Um perfeccionismo muito grande, preocupa com as normas, regulamento, regra, com tudo. E, atenção, são inflexíveis e intolerantes. Se é um 5 seu prédio, vai ter, né? Vai estar em frente com todo mundo. Então as pessoas não têm o toque, mas têm a personalidade obsessiva compulsiva, que se chama anancástica, esse é o nome psiquiátrico. Bom, aí vem a pergunta que vocês querem saber. Como é que eu trato isso? Obviamente, pelo componente de ansiedade que é grande, há que se tomar algum ansiolítico, algum diazepínico, uma buspirona, ou até os naturais, como a cava-cava, como a erva de São João, né? O hipérico capsulato, alguns tomam maracujina. Isso pode aliviar um pouquinho. As boas são as sintéticas, essas são as mais efetivas. Né? Antidepressivos, chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fizeram um sucesso grande nesse tratamento. A fluvoxamina, também chamada de Luvox, ou então Alvox, né? São duas apresentações aqui na Bahia, no Brasil, estalopram, que tem uma quantidade gigantesca de similares a partir do original, não? Do laboratório Lindbeck, né? A venlafaxina, que também marcou época, a fluoxetina, né? Que surgiu como sendo um marco divisório, como o Prozac, né? E os tricíclicos clássicos, acreditem, não fossem efeitos colaterais, eles seriam absurdamente bons, com a amitriptilina, né? E a amisulpirida. Agora, olha o que está escrito aí embaixo: psicoterapia feita ou por TCC ou por análise transacional. Observem que eu priorizei TCC, porque eu conheço bastante pessoas que tiveram sucesso com isso, o Dr. Irismar é uma dessas pessoas, e análise transacional, que eu já venho praticando juntamente com outras pessoas, os colegas daqui do Brasil inteiro e da América Latina, e dá ótimo resultado. Mas tem sofrimento no meio. Cientista não compreende isso, o que sente, porque a pessoa que sente isso, acha que todo mundo vai entender de boa, mas não é assim não. Essa pessoa tem um rebaixamento da autoestima, medo de ficar louco, de morrer, ou ter um ataque cardíaco, quer dizer, a ansiedade chega a um grau 8, 9 e 10, ansiedade alta, altíssima, ou até o ataque do pânico. Né? Sensação de perda do autocontrole. A pessoa sente que, como fosse estranho, que é isso que eu estou sentindo, isso está existindo mesmo, isso aqui é um Big Brother, né? Não é. E também tem o medo de contagiar-se com Covid e pior, já tem a síndrome pós-Covid, que nem terminou a Covid, onde a pessoa já tem sintomas de xenofobia, tradução. Tem horror a quem ainda não é da família, entrar no elevador nem pensar. Né? E vamos dizer que, por enquanto, acabou, gente, acabou. Não tem mais Covid. Aí você vai entrar no elevador, aí outra pessoa, você vai revoltar, entenda. Porque hoje já tem pessoas agressivas quando entram mais que 2 pessoas, né? Como se for normalizado, que é mais seguro. Eu até entendo isso no momento. Agora, depois que passar o Covid, vai ter uma síndrome pós-Covid, que a pessoa diz: oh, amigo, eu quero dar um abraço bem de longe, a pessoa não sabe se chega junto ou se corre. Né? Por quê? Porque ele está impregnado na sua mente com esses cuidados todos. Eu gosto muito que vocês acompanhem esse esquema daqui. O mal-estar por trás, o que não é físico, tem uma emoção. E por trás da emoção tem um pensamento enjoado, cáustico. Esse pensamento vai fazer o quê? Esse pensamento vai gerar um conflito. E esse conflito é que é trabalhado na terapia. Esse é o limite da psicoterapia. E não tem remédio nenhum que faça isso. Mas é claro que a emoção vai levar a um mau sentimento, vai levar a um tipo de mal-estar físico ou psicossomático. Aqui nós temos os melhores remédios que já aconteceram para anular sintomas. E na hora que passa o efeito do remédio, acontece o quê? O conflito volta. Por isso é que é importante associar
a parte medicamentosa com a parte psicoterápica. E quais são os objetivos na psicoterapia? Rapidinho, desdramatizar os conflitos, desconfundir a pessoa, desculpabilizar, porque a pessoa fica cheia de sentimento de culpa, que é um parasito, e tranquilizar essa pessoa que está muito aflita. Como assim? Trazendo à tona os sofrimentos secretos. As pessoas sofrem muito, gente. Não pense que faz para pirraçar, não. Faz por isso. Eu gosto de mencionar aqui o iceberg da mente, que é baseado em Freud, onde o inconsciente é toda essa parte de baixo, cheia dessas bolinhas aí, borbulhas, que são de quê? Sapos, rãs, pererecas, cobras e lagartos. Tem o consciente lá em cima, que é a parte visível, e uma transição vermelhinha, que é o subconsciente. Tornar o que é inconsciente consciente é que é o grande barato. Assim sendo, a intervenção terapêutica tem que garantir o que é o cliente, que seus sintomas são reais, e assegurar que o seu medo não é coisa da sua cabeça, é na cabeça, mas não é da cabeça, não sabe? Aclarar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, e o papel que tem os neurotransmissores para piorar essas coisas, né? E é curioso explicar o plano de tratamento e significado do que é um transtorno psicossomático. Com mais tempo eu explicarei melhor esse PAC aqui, que é da análise transformal, tá certo? Eu quero avançar para dizer a vocês que a parte C de baixo é quem tem mais energia, é essa que domina a pessoa quando tem toque ou hipocondria. Conclusões finais. Essa é de Freud, eu não podia deixar de trazer uma homenagem aqui ao mestre Freud. Em 1910, olha o que ele falou, olha que profeta: só estamos interessados em terapêutica que use métodos psicológicos e atualmente não dispomos de outros, naquela época, tá bom? Então, no futuro talvez saibamos como influenciar diretamente a quantidade e distribuição da energia no sistema nervoso por meio de substâncias químicas. Gente, nós somos seres eletroquímicos. Tudo nosso é regulado na base da eletricidade e da química. Então, há medicações hoje que interferem nisso, sim. E como seria uma abordagem, Pedro? Expliquei para mim, que você já está quase terminando, mas dá para deixar para a gente que abordagem para o tratamento da hipocondria. Primeiro, a psicoterapia, as linhas mais usadas, já disse, TCC, que é IAT, levar o cliente a reconhecer as causas ocultas da sua conduta ansiosa e ensinar formas de lidar com hipocondria. Que mais? A psicoeducação. Estamos fazendo aqui uma psicoeducação. Imagine, importante que as pessoas aprendam sobre os seus quadros hipocondríacos e a melhor maneira de lidar com o pensamento obsessivo do toque. Também importante para a própria família a psicoeducação. Por isso que é bom que todos assistam. E o tratamento da hipocondria tem abordagens outras medicamentosas que incluem. Podem ajudar alguns casos, principalmente antidepressivos, já expliquei, o triciclo inibidor seletivo, tratar as comorbidades, como ansiedade, depressão, ajuda muito, né? E complicações várias na pandemia, né? Que são a raiva, frustrações excessivas, abuso de substâncias, que tem acontecido muito nessa pandemia, pessoas que já acordam tomando seu vinhozinho e dormem tomando vinho também, né? Fora drogas ilícitas também, né? Problemas relacionais no trabalho, na escola, e como não podia deixar de ser, alto custo com consultas e procedimentos médicos. Minha gente, ao dizer isso a vocês, eu estou dizendo que a hipocondria piorou na pandemia por conta do toque, que, se associar, fica uma dobradinha infernal. As complicações possíveis incluem o que? Risco à saúde, por procedimentos médicos desnecessários, depressão, botei bem grande para ficar bem em evidência, transtorno de ansiedade e adição a drogas, e seríssimo, insônia está dominando nessa altura os sintomas da maioria das pessoas que eu atendo aqui e no exterior. Bom, a prevenção. E como é que eu posso prevenir? Não há formas conhecidas de se prevenir a hipocondria, mas tratar o problema desde cedo leva a melhor recuperação e a impactos menores na vida cotidiana. Assim eu concluo a minha fala, vou esperar as perguntas, dizendo grato e até breve para quem precisar partir, e dizendo que visite nosso site www.antoniopedreira.com e o nosso e-mail antoniopedreira@uol.com.br. Muito obrigado, doutora Cláudia, agradecido à ABM. Estou à disposição para perguntas e respostas. Foi feita uma colocação, Pedreira: o toque destrói a vida de quem possui. O que você pode falar sobre isso? Bom, eu concordo quando é um toque excessivo, porque vai desde o toquinho até o tocão,
não certo? Vamos dizer, uma cruz, duas cruzes, quatro cruzes. Quando você 4 cruzes, a pessoa é dominada pelo pensamento obsessivo. E isso escraviza a pessoa mesmo. E o pior é que a gente pode abrandar isso quando é desse grande, mas não pode curar definitivamente. E a pessoa fica sempre à espera que esse milagre possa vir a ser feito. Mas não vamos perder a esperança não, porque onde há vida tem esperança. O que não tem jeito é para a morte. O resto tudo tem jeito. Até para gerenciar isso com técnicas é possível de abrandar. Outra pergunta. Crianças podem desenvolver hipocondria ou toque? Podem, ou por imitação de modelos, se sempre vê que o pai está futucando um bolso para procurar remédio. Se sempre vê, cuidado para não ter teto, não sei se é arranha, cuidado com o escorpião para não ser picado. No caso, não tem nem jeito, tem escorpião lá no último andar de uma cobertura. Pois é, a pessoa desde cedo pode ser marcado por esse tipo de observação que é feita pelos pais ou figuras substitutas. Às vezes é avó, viu, gente? Ou avô também. Como as pessoas podem lidar com uma pessoa que tem toque? Bom, primeiramente, PPP. Paciência, paciência, paciência. Tá? Tem que ter paciência porque o toque desgasta a paciência da própria pessoa, quanto mais de quem está ao redor. Porque as pessoas entendem, pode errado, achando que está fazendo de propósito para pirraçar, e não é. Então tem compreendendo, para uma psicoeducação, o que é mesmo o toque, aderir e ajudar. Agora, por amor de Deus, não faça uma tarefa dele. Ele precisa daquele ritual. Você fazendo, ele vai se irritar mais ainda, você vai achar que ele é ingrato sem ser. Então você entenda, respire fundo, controle sua ansiedade. Isso é uma coisa boa. Outra pergunta. Eu gostaria também de informar que quem quiser fazer alguma pergunta pode colocar direto no Instagram ou num símbolozinho de interrogação que tem aí, que eu também vou ler a pergunta aqui, tá bom? Ótimo, diga mais. Tem uma outra pergunta aqui. Com relação a toque de limpeza, como é que as pessoas podem lidar quando isso afeta, por exemplo, problemas de dermatite, né? Alguma coisa na mão? Tá, aí já entrou numa complexidade, que é a psicodermatologia, né? Porque esta pessoa atinge o epitélio que tem uma capa de queratina, destrói essa queratina e fica vulnerável. Mesmo assim, eu acho que com a psicoeducação isso pode ser reduzido e ter técnicas que a pessoa faça que vá anulando aos pouquinhos essa ansiedade, esse ritual. Porque a pessoa faz o ritual, não é com o objetivo de se ferir não, nem se machucar. É como se fosse de um mal maior que é a própria morte. Então, na verdade, quem tem toque morre muitas vezes, ao invés de morrer uma vez só. Eu tenho observado um aumento de pessoas que nunca tiveram nada e com a pandemia, o medo do vírus está ficando muito restritivo para as pessoas. Isso poderia ser considerado também como um toque? Eu considero que seja uma potencialização de um toque pré-existente. Mesmo assim, faz parte do pacote da síndrome pós-Covid que as pessoas podem agravar, sim, essa mania de limpeza, até porque é uma das coisas que a pessoa pode fazer com cuidados pessoais que ajudam sim. Se a pessoa cuidar tudo que vem da rua, botar um álcool, esterilizar, limpar o sapato, essas coisas que todo mundo já conhece, isso ajuda sim. Só que para quem já tem uma tendência de limpeza, é como se fosse a fome com um prato de feijão. Aí a pessoa pode embarcar e é incrível como as pessoas agravam isso de uma maneira muito séria. Como as empresas podem lidar com essas doenças no ambiente de trabalho? Bom, primeiro eu quero tirar para a doença, eu quero chamar de transtorno, porque ele não é contagioso, não mata ou incomoda. Lida primeiro sabendo que a pessoa tendo isso, também nas escolas, ter paciência com quem tem esse tipo de coisa, não achar que é normal, que é fora da curva totalmente, não. São pessoas até que têm que ir alto. São pessoas muito produtivas, laboriosas, e quando eles estão focados na coisa, conseguem melhorar bastante. É óbvio que requer uma terapia de continuidade, não é fazer uma sessão e achou pronto, já estou livre. Eu recordo que uma pessoa que tinha isso disse, eu quero fazer umas sessões, podia ser uma vez por mês, eu digo, bom, uma vez por mês é quando ele dá alta, você quer começar pela alta? Então algumas pessoas também têm isso, querem ir para o céu, né, mas não quer se sujeitar aos ditames, né,
da perda da vida. No caso, é a perda do tempo que é de lazer para fazer uma terapia, que é uma coisa importante. Precisa se conhecer, mas tem coisa melhor. Tem gente que nasce, cresce, morre e não se conhece. Que tal você se dar essa chance antes de partir para outro plano? Então, é um legal. Toque tem componente congênito? Eu diria que tem mais hereditário do que congênito. Hereditário porque existe uma tendência genética já estabelecida na família, tá certo? Mas pode ser congênito porque se uma pessoa, se tem um pai que é cheio de rituais e que faz um ritual de arrumação tão forte, obriga os filhos a seguir a mesma coisa. Quantos de vocês não viram uma coisa? Não deixe o sapato virado, senão o pai morre. Eu fiquei preocupado, isso é uma época da minha vida, até que meu pai morreu, eu achei que estava liberado, né? Porque meu pai já tinha morrido, né? Mas a gente ouve essas coisas e termina se ajustando a botar o sapato sempre virado para cima. São coisas boas, não são coisas ruins não. O exagero é que é a parte ruim. E é congênito porque se o pai tem isso e também começa a cobrar dos filhos, é natural que isso se agrave e se potencialize. Hipnose pode trazer algum benefício? Interessante, foi uma boa pergunta, porque já vi pessoas que se beneficiaram altamente com alguns tipos de hipnose. Então, eu acho que um especialista que seja voltado para isso pode fazer prodígios que a pessoa nem imagina, né? Eu me recordo de um colega de São Paulo, né? Ele é do Rio de Janeiro, na verdade, mas foi em São Paulo que ele apresentou, chamado Ralph Berg. Ele foi assistir uma sessão que era com uns toquezinhos que a pessoa dava, tipo assim, microfisioterapia, né? Vou até fazer em breve uma live sobre microfisioterapia. Então a pessoa com aqueles toquinhos conseguia que a pessoa abandonasse o próprio toque, né? E às vezes tem respostas surpreendentes de maneiras que a pessoa nem sabe direito o mecanismo. Eu podia explicar dizendo que a pessoa marca no corpo certos sintomas e às vezes ao tocar naquele lugar a coisa se revela. Vou contar aqui um caso de uma ex-cliente, que essa altura já deve ter uma outra coisa, que o pai batia, nessa época o pai batia em filha, batia até no rosto, e ela, não doeu, bata mais, ele pegou a sandália havaiana e pof, bateu, só que a sandália havaiana tinha o quê? Um arame e feriu o rosto dela. Aí ela teve uma catarse incrível quando aquele sangue jorrou. Foi remetida a uma infância onde ela tinha tido uma hemorragia no rosto parecida com essa. Então você veja como às vezes as coisas vêm de uma maneira que a pessoa nem imagina, né? Pessoas hipocondríacas costumam ter transtorno somatoforme associado ou elas aumentam os sintomas sem senti-los? Boa pergunta. O transtorno somatoforme é como se fosse uma pessoa que finge. Eu me acordo quando meu irmão trabalhava no banco, que ele dizia que uma pessoa queria tomar licença, ele pegava o gerente e dizia, eu vou ficar com isso, pegar o chave, esse é meu. Começa a simular como se fosse uma pessoa fora de esquadro ou um ponto fora da curva, só para ter a licença, né? Depois tirar, ficar normalzinho, tá certo? Então, é fato de que o transtorno somatoforme, a pessoa começa a ver na televisão, assistir um filme, quanto mais perfeito melhor, coisa assim, e termina repetindo as mesmas coisas. E com isso, parece que a pessoa está fingindo sem estar. Agora, se a pessoa já tem uma tendência fácil de imitação, acredite, a gente tem aqui na testa, do lado de dentro, neurônio espelho que fotografa e repete o gesto. Então a pessoa pode, desde cedo, começar a repetir isso também, tá certo? Então, estamos chegando perto do momento de fechar por causa do horário do Zoom. Eu quero que enviem para esse site, por favor, as perguntas que eu vou responder a posteriori, né? Nesse de agradecer muito a vocês, a cada um, a ABM na pessoa da doutora Cláudia e também a todas essas pessoas que estão nos acompanhando. Até outro momento, se Deus quiser.